Um dos artistas brasileiros cuja marca registrada é a autenticidade acaba de ganhar biografia. Alceu Valença, pelas ruas que andei, passeia pela discografia, pela carreira e pelas histórias de vida do cantor e compositor pernambucano. E o Entre Linhas conversou com o autor do livro, o jornalista Júlio Moura. Na sua biografia do Alceu Valença, você cita uma frase do jornalista e crítico musical Luiz Falcão, que acho que resume um pouco outras passagens semelhantes que aparecem no livro, que definem o Alceu como um compositor que na linha evolutiva da música nordestina tem um lugar semelhante ao do João Gilberto no MPB. É um guardião das fontes básicas e um agente de mudanças. É esse lugar que o Alceu Valença ocupa na música brasileira? O Alceu, de alguma maneira, ele percorre, né, esse mosaico de gêneros, não só do agreste e do sertão, que são a formação mesmo, né, inicial dele. E depois, quando ele se muda para Recife, ainda menino, ele descobre o frevo, o maracatu, os caboclinhos, né, esses gêneros junto aos do sertão, né, ao coco, à embolada, ao baião, ao xote, ao aboio, né? Eles são uma marca na trajetória do Alceu. E, ao mesmo tempo, ele também não deixou de ser um inovador, né? Porque utilizou um tipo de instrumentação que, claro, incluía guitarra, né? Incluía uma sonoridade de banda, né? Isso é uma marca muito forte dele. Xote, maracatu e baião, tudo isso trouxe no meu matulão. Mas, ao mesmo tempo, ele também se irrita um pouco com essa obsessão pelo novo, né? Ele fala, o tropicalismo foi uma segunda semana de arte moderna, mas depois disso criou-se a ideia de que sempre virá uma outra revolução, e eu acho que o trabalho dele é muito particular, muito individual, sem essa preocupação de criar um movimento, né? Até um certo olhar crítico em relação a isso, chama uma certa obsessão pelo antropofágico, né? Por outro lado, toda a geração dele foi influenciada de alguma maneira pelo tropicalismo, né? Um movimento muito forte, né? E eu acho que isso também se sobressai em alguns momentos, essa influência, embora, né, o estilo dele, a linguagem dele seja bem diferente dos tropicalistas, né? Ele capta muito um espírito do tempo de mudança, tanto que quando ele vai para os Estados Unidos, ainda muito jovem, plena atmosfera pré-Woodstock, ele encanta os hippies ali com os quais ele convive em Harvard, apresentando músicas que são imediatamente assimiladas, sem que ele nem imaginasse isso, a esse espírito da contracultura, né? Curioso que tem duas viradas, assim, né, até na própria estética dele, que vem a partir de viagens ao exterior. Então, essa primeira é em Harvard, em 1969, ele era um estudante de Direito, né, foi aprovado num curso de verão em Harvard, né, e quando chega lá ele não se identifica muito com as palestras e tudo, resolve pegar o violão e leva para a praça ali, a Harvard Square, e começa a cantar músicas justamente do agreste do sertão, que eram rejeitadas em Recife, né, pelos colegas contemporâneos de faculdade, consideravam aquelas expressões antiquadas, obsoletas, regionalistas demais. E quando ele chega na Harvard Square e começa a tocar aquelas músicas, né, que são justamente emboladas, cocos, né, primeiro os hippies se aproximam, começam a dançar, fazem um movimento em torno dele. E ali é justamente a época de Woodstock, é agosto de 69. Depois chegam os Hare Krishna também. E aí ele começa a chamar a atenção, inclusive, da imprensa, né? Vão lá perguntar, que tipo de música que você faz? Quando ele volta ao Brasil, ele já inscreve uma música no Festival da Canção de 1969, ele classifica essa música, vai para o Maracanãzinho, e é a primeira vez que ele tem, assim, né, um público nacional. O Festival Internacional da Canção era muito importante. Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito, zabum-babum esquisito, batendo dentro do peito. 10 anos depois, em 79, ele já tinha 10 anos de carreira no Brasil, mas militando numa cena mais alternativa. Ele vai para Paris, e em Paris ele se hospeda na casa de um amigo que tinha coleção completa de Jackson do Pandeiro, né,
E aí ele mergulha novamente naquelas referências, faz a música Coração Bobo, que a partir do ano seguinte vai levar ele assim, a um sucesso de massa no Brasil, né? Durante os anos 70 ele vai para Som Livre, faz, né, 3 discos na Som Livre com outro tipo de sonoridade, mais contracultural, né, com mais peso, né, com outras referências, embora a coisa agrestina esteja ali. Em 72 ele faz a música Papagaio do Futuro, que é uma embolada, e convida o Jackson do Pandeiro para participar, né, para defender, como diziam, a música no Festival Internacional da Canção de 72. Então se apresentam Alceu, Geraldo Azevedo, né, que fazia uma dupla com ele naquele início de carreira dos dois, e o Jackson do Pandeiro. O Jackson estava assim um pouco, não estava no auge, né? O Jackson estava até um pouco esquecido, né? A gente está falando de 1972. O Alceu e o Geraldo decidem procurar o Jackson em casa, né, em Olaria, no Rio de Janeiro, e chegam lá, pedem para chamar o Jackson. O Jackson sai e vê aqueles dois cabeludos e fica meio, esses caras devem ser da Jovem Guarda. E ele considerava que o rock, a Jovem Guarda tinham, de alguma maneira, escanteado a geração dele. E aí o Alceu convidou, a gente queria convidar você para participar do Festival Internacional da Canção com uma música. E o Jackson fala, que música? Meio desconfiado, que música é essa? E aí ele começa a cantar o Papagaio do Futuro, né? Estou montado no futuro indicativo, já não corro mais perigo, nada tenho a declarar. E o Jackson fica encantado e fala, essa é a embolada do ano 2000. Quando ele chega nessa consagração, vamos dizer, na indústria fonográfica, aí ele se considera um vendido, né? Assim, é uma contradição, essa dialética dele de querer e ao mesmo tempo resistir a entrar no sistema cultural. Um artista da canção, ele sempre busca popularidade, mas depois de 10 anos militando nessa cena mais alternativa, quando ele se torna um artista, né, realmente popular, entra assim, né, no esquema do show business, uma das primeiras entrevistas coletivas que ele faz é aqui em São Paulo, né, com uma imprensa, né, em peso, no Hotel Maxud, ele começa a se sentir mal, e aí ele pede para abandonar a entrevista, vai no banheiro, se olha no espelho e fala, pô, você se vendeu. E aquilo acaba sendo uma contradição interna, né? Mas a carreira dele já estava de vento em popa. Poucos anos depois ele faria Tropicana, faria Anunciação, Como Dois Animais, enfim, os grandes sucessos que o consagraram, que até hoje são, né, referências de trabalho dele que não podem faltar nos shows. Eu já escuto os teus sinais. O cinema também é uma espécie de presença subterrânea mais constante na trajetória do Alceu, né? Ele com 14, 15 anos, ele vai jogar basquete no Clube Náutico Capibaribe. Ele entra na seleção, ele é convocado para a seleção juvenil pernambucana, assim, né? Viaja com a seleção, tem uma vivência grande no basquete. E aí chega um determinado momento que aquilo é insuficiente. Ele quer conhecer a poesia, ele quer conhecer teatro, e o cinema acaba sendo especialmente marcante. Muito tempo depois, ele vai escrever e dirigir um filme chamado A Luneta do Tempo. E esse filme é lançado em 2015, em Gramado, ele, né, recebe 2 quiquitos. É uma reinvenção até, né, de um artista com mais de 60 anos, consolidado, consagrado na canção popular, que se reinventa como cineasta, né? Porque é uma coisa, acho que, muito peculiar também da trajetória dele.